Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais uma aula do Contraturno Digital. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, o teu professor de matemática do 5º ano. Vamos à nossa dica? Muito bem, alunos, vamos então aqui dar início à dica do Contraturno, dica de matemática. E a dica vai ser sobre divisão de uma quantidade em duas partes desiguais, de modo que uma seja o dobro da outra. Bom, alunos, falar em divisão, a primeira ideia que provavelmente vem na tua cabeça é dividir em partes iguais, tá legal? Mas você vai aprender nessa dica que você pode dividir também em partes desiguais. Agora, observe o seguinte, ó, que ao dividirmos uma quantidade em duas partes, ou melhor, ao dividirmos uma quantidade entre duas ou mais pessoas, nem sempre a divisão será feita em partes iguais. Podemos dividir uma quantidade em duas ou mais partes desiguais. E é isso que a gente vai ver agora, tá legal? Que a nossa dica é dividir uma quantidade em duas partes desiguais, de modo que uma seja o dobro da outra. Agora, observa a seguinte situação, problema que o professor trouxe aqui para você perceber aí essa divisão em partes desiguais. Muito bem, alunos, para você perceber aí essa questão da divisão, eu trago aqui a seguinte situação. Observa. Marcos e Jorge são irmãos. O pai deles comprou 12 bombons de chocolate e decidiu dividi-los em duas partes, de modo que Marcos receba o dobro da quantidade de Jorge. Marca bem essa palavra aí, ó, o dobro da quantidade de Jorge. Quer dizer, então, que foi dividido em partes desiguais. Essa divisão será em partes desiguais. Tá legal? Quantos bombons de chocolate cada um deles deve receber? Então, quanto cada um deve receber, a gente vai ver agora no detalhamento aí da nossa resolução, tá legal? Muito bem, alunos, vamos então aqui resolver essa divisão em partes desiguais, tá legal? A gente tem que ficar atento ao enunciado do problema, tá bom? Olha só, nós vamos levar em consideração o critério que o pai escolheu, quer dizer que se dermos uma parte para o Jorge, Marcos deve receber duas partes iguais a essa que foi dada ao Jorge. Então, cada parte que eu der para o Jorge, eu tenho que dar duas partes iguais para o Marcos. Sabendo disso, vamos dividir os bombons de chocolate? Ó. Marca bem o que você está falando. Se der uma parte para o Jorge, Marcos deve receber duas partes, tá legal? Então, olha só, dito isto, observa bem aí a divisão aí que nós vamos fazer. Marca aí, ó. Nós vamos dar um bombom para o Jorge. Então, como o Marcos vai receber o dobro, né? Então, nós vamos dar, então, 2 bombons para o Marcos. Continuando a nossa divisão, ó, vamos dar novamente, ó, um bombom para o Jorge e 2 bombons para o Marcos. Perceba que nós estamos dividindo aí, ó, em partes desiguais, ó. O Jorge está recebendo cada parte que o Jorge recebe, o Marcos recebe duas partes igual à do Marcos, tá legal? E aí, continuando a divisão, ó, mais uma parte para o Jorge e mais 2 para o Marcos. E aí, vamos continuar também ainda a divisão do bombom. Vamos dar agora uma parte para o Jorge e assim vamos ter, né, que dar duas partes então aí para o Marcos, tá legal? E aí, alunos, o seguinte, ó, perceba que do total de 12 bombons, nós fizemos uma divisão em partes, de modo que Jorge ficou com uma parte que corresponde a 4 bombons, e Marcos ficou com duas partes, que corresponde ao dobro da parte de Marcos, tá legal? Observa bem, ó, dividimos aí então os 12 bombons em partes desiguais, né? De modo que o Jorge ficou com uma parte que corresponde a 4 bombons e Marcos ficou com o dobro da parte que Jorge recebeu. Então, Marcos ficou aí com 8 bombons. Beleza, pessoal? Assim nós finalizamos aqui, ó, a nossa dica, tá legal? Muito bem, alunos. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, @Contraturno Digital. Tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima dica.